Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Sonhe em Alto Mia. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre talvez uma das minhas grandes experiências na minha vida, que foi ter feito o Caminho de Santiago, tá bem? Mas antes disso, se inscreva no canal, curte, tá bom? Então, em setembro desse ano eu fiz o Caminho de Santiago e muitas pessoas me perguntaram o que é o Caminho de Santiago, como que você fez, enfim, pediram mais informações, mais, enfim, dicas assim em geral. Então, achei o caso de fazer um vídeo para resumir tudo, também para muitas outras pessoas também que pretendem fazer esse caminho de Santiago e, enfim, dar minhas experiências, tá bom? Bom, antes de tudo, é dizer o que é o caminho de Santiago, porque muita gente não conhece. O caminho de Santiago, ele é uma rota, a meu ver, uma das maiores rotas de peregrinação do mundo, que se é feita na Europa em direção à cidade de Santiago de Compostela, que fica no norte da Espanha. E esse caminho, todo o caminho, ele é um patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1993, porque de fato traz muitos peregrinos do mundo inteiro para essa cidade. E, enfim, a meu ver, as pessoas podem ir por inúmeros motivos, mas ao meu ver, o principal é uma rota de peregrinação. Então, é um tipo que você pode ir em, em questões de fé, ou então por questões de esporte, porque muitas vezes você passa em trilhas, está no meio da natureza, da mata, enfim, tem o mar também. Então, pode ser, se você gosta de fazer trilha, senderismo, eu acho que também se encaixa no caminho de Santiago. E o terceiro, ao meu ver, também é por ser uma rota também consideravelmente turística. Muitas pessoas, não mesmo até cristãs, fazem esse caminho porque passa por paisagens lindíssimas, é histórico. Essa rota tem mais de, enfim, mais de 1000 anos, esse caminho de Santiago. Então, pode sim considerar como uma rota turística. Enfim, a história do caminho de Santiago, ela tem seu início justamente com o apóstolo Tiago, que era apóstolo de Jesus, né? Logo após a morte de Jesus, os apóstolos saíram pelo mundo para evangelizar, e o apóstolo Tiago, enfim, são dois Tiagos, que é o irmão de João, filho de Zebedeu, ele veio evangelizar a Península Ibérica. E nessa região da Península Ibérica, que é a Espanha e Portugal, né, porque até então existia a noção de nação naquele então, ele evangeliza todas essas terras e retorna para Jerusalém, e lá ele é martirizado. Dois de seus discípulos pegam os restos mortais dele e trazem justamente de volta para a Espanha, mais especificamente na Galícia, chamado Campus Stella, porque diziam que naquele campo existiam muitas estrelas. Daí que depois do latim passou por várias correntes linguísticas até se tornar Compostela. E até então, por volta do ano 829, o rei Afonso II descobre que lá existiu de fato a tumba do apóstolo Tiago. Até que descobrem a tumba do apóstolo Tiago e ele mesmo faz a peregrinação até Santiago, até Compostela. E daí que nasce justamente o caminho de Santiago, através do rei Afonso II. E de lá para cá, principalmente na Idade Média, foi crescendo tantas as peregrinações que antigamente existiam três grandes rotas de peregrinação no mundo cristão, que era Roma, Jerusalém e Santiago de Compostela. Bom, e o caminho hoje de Santiago? O caminho de Santiago existe diversas rotas espalhadas, enfim, pela Europa, especialmente pela Espanha. Por quê? Porque durante anos, centenas de anos, vieram inúmeros peregrinos, seja da França, da Alemanha, de Portugal, da Inglaterra, e conforme os peregrinos iam em direção a Santiago de Compostela, se nasceu as rotas, que hoje são as rotas oficiais. Então, as mais famosas, né? Que é justamente o caminho francês, que sai do sul da França, cruza os Pirineus e inicia até o norte da Espanha. Existe o caminho do norte também. Existe outro que é o caminho primitivo, que esse foi justamente o primeiro caminho que surgiu, que é o caminho que fez o rei Afonso II em direção a Santiago. Existe o caminho português, também que tem muitos brasileiros que fazem esse caminho, por estar em Portugal, por morar em Portugal. Então podem sair de Lisboa, de Porto e ir até Santiago. E existe também outra rota, que é uma rota mais curta, que é o caminho inglês. Esse
foi justamente o caminho que eu fiz. E se chama inglês por quê? Porque os ingleses eles saíam da Inglaterra e desembarcavam no norte já da Galícia. Então, eles andavam aproximadamente um pouco mais de 100 quilômetros, né? Existem 9 caminhos. O mais longo de todos é o caminho francês, porque como sai do sul da França andando até Santiago, dura em torno de uns 33 dias. Porém, pensa, nossa, 33 dias é muita coisa. Mas existem umas rotas menores também. Por exemplo, esse caminho inglês que eu fiz em 6 dias. Existe o de português também, que pode ser feito em menos dias, o caminho primitivo, enfim. Eu posso dar mais explicações depois também. E outra pergunta que surge é: quem pode fazer esse caminho de Santiago? Bom, a meu ver, qualquer pessoa pode fazer esse caminho, porque enquanto eu estava andando, caminhando, eu encontrava pessoas idosas, em um grupo de pessoas idosas, encontrei crianças também com seus pais andando. Tinha até um corredor maratonista que ele, enfim, corria 20 quilômetros, dormia numa cidade, depois corria mais 20 quilômetros no dia seguinte, que é justamente como eu comentei, que é uma parte esportiva também, que a pessoa pode estar fazendo. Então, qualquer um pode fazer. Existem diversas agências que promovem o Caminho de Santiago, que eles fazem assim: você dorme em uma hospedagem, um hotel, essa agência recolhe suas malas e levam para um outro hotel, que é justamente o hotel que você vai dormir na cidade seguinte. Então você não precisa estar carregando mala, mochila muito pesada. Então isso facilita para as pessoas que têm problema no joelho ou já tem uma certa idade de caminhar quilômetros. Então eu acho, se a pessoa tem esse desejo de fazer o Caminho de Santiago, contratar uma agência também acho que vale muito a pena. Durante o Caminho de Santiago, você também vai lidar com diversos sinais para você seguir aquela rota certa. Então, quando você está caminhando, você vai encontrar setas umas flechas em amarelo, indicando que aquela é a rota, para você não se desviar, para você seguir o caminho correto. E também existem muitos aplicativos que você pode utilizar, um GPS, com um GPS próprio desses aplicativos, você pode chegar, entende? Pode estar utilizando. E antes de começar o Caminho de Santiago, na cidade mesmo que você vai iniciar o caminho, você vai numa agência de turismo ou em alguma igreja também e você adquire a credencial do peregrino. Essa credencial é como se fosse um passaporte, né? Que ao longo do trajeto, por exemplo, em um hotel que você fica hospedado, um albergue, uma cafeteria, um restaurante, você vai adquirindo selos, né? E nesses selos, eles pedem para você ter pelo menos 2 selos por dia e com as respectivas datas. E também fica uma recordação para você, né? Depois. E quando você chega no seu destino, lá em Santiago, você adquire o seu certificado de peregrino. Está em latim, né? E evidentemente existe dois. Esse está em espanhol e esse está em latim. Okay? Bom, o mais importante, claro, não é o certificado de peregrino, mas a meu ver é de fato você ir para fazer o caminho de Santiago com espírito de devoção ou em busca que você quer algum sentido para a sua vida em geral. Bom, o que eu indico no caminho, se você for fazer o caminho de Santiago, o que eu indico? Primeiro, acorde cedo, por vários motivos. Porque você aproveita mais o dia, você já, se tiver no verão, você não pega tanto sol no rosto. Também, se você chega muito tarde, você não aproveita também a outra cidade. Então, a primeira dica que eu dou é: comece o caminho de Santiago logo cedo, logo de manhã. Já saia da sua hospedagem, seja 7 da manhã, 6 da manhã, já comece a caminhar. E ao longo do trajeto você pode parar para tomar um café da manhã. No caminho também você pode almoçar, em geral. A rota, a média, né, que você caminha por dia
entre 20 a 25 quilômetros por dia. E isso dá mais ou menos umas 6 horas, dependendo, né? Então, se você começar o caminho às 8, você pode parar para tirar fotos também, para descansar, porque descansar é importante, se hidratar também. Você vai chegar na cidade de parada próxima por volta das 2, 3 da tarde. Então, outro conselho que eu dou é, assim que chegar, procurar hospedagem, e depois, claro, parar para almoçar, comer, tomar banho. E depois conheça a cidade, porque a Espanha, cada cidadezinha é como se fosse uma preciosidade. Então aproveite o máximo para você conhecer aquela cidade. E também aproveitar a culinária local, porque em cada cidade tem a sua culinária própria. Por mais que a Espanha é um país pequeno, cada cidade, cada província, cada comunidade como se fosse um estado, tem as suas peculiaridades, tem o seu charme, tem a sua culinária que é muito interessante. Então aproveita o máximo também. Tá, ótimo. E agora, eu cheguei em Santiago. Como que é a chegada em Santiago? Bom, você já vai criando uma expectativa de, conforme você vai chegando, você está vendo que os quilômetros estão diminuindo, você está perto do seu destino. Então você começa a ver, se encaixar com muitos outros peregrinos que vão à bicicleta, vão correndo, muitos vão a cavalo mesmo também. E você encontra pessoas do mundo inteiro. No caminho que eu estava fazendo, encontrei com um casal de italianos, o outro italiano que era um pai com uma criança de 10 anos, mais ou menos. Encontrei com uma família também que estava vindo do sul de Sevilha. Enfim, você conhece muita gente. E conforme você vai chegando em Santiago, você vai vendo muito mais peregrinos. Você sabe que naquela rua tá vindo o pessoal que vem de Portugal. Então você já encontra um grupo de pessoas conversando em português. Você encontra muitas pessoas vindo da Inglaterra pelo caminho inglês. Então é interessante, sabe? Porque pessoas do mundo inteiro, se juntam em uma cidade em busca de talvez uma resposta para você, ou menos por uma fé que você tenha, enfim, é muito gratificante. Então, essa sensação de quando você chega na praça central da catedral, é, é como uma missão cumprida, entende? Então é muito gratificante. Bom, e por fim, o que eu acho, claro, o caminho ele é muito importante, chegar em Santiago é muito importante também, mas a meu ver, o mais importante de tudo é o caminho. Acho que a meta é você se recolher um pouco, sair um pouco da sua correria diária. Você está andando, buscando talvez uma resposta ou talvez um milagre. Muita gente vai para Santiago com essa intenção, ou de melhoria interna mesmo. Então, acho que é um tanto lado espiritual que você vai também, um lado para buscar uma resposta para sua vida. E eu acho que esse é o mais importante, não é nem chegar em Santiago. Tem muitas pessoas que fazem o caminho de Santiago, mas não chegam em Santiago, por exemplo. Fazem pelo caminho francês, andam, sei, 5, 10 dias e não chegam em Santiago. Porque o mais importante é esse momento de você se desligar do mundo, vamos assim dizer, de você pensar mais em você, talvez, uma resposta para sua vida, um milagre, não sei. Depende de você, você que dirá isso. E então acho que se você for pegar uns dias para fazer o caminho de Santiago, não é umas férias que você vai para praia, que você vai para montanha, que você vai para floresta. Não, mas é mais um momento de recolhimento, um momento de você se desligar da correria, do seu trabalho, da sua cidade e pensar um pouco mais sobre você, para onde você está andando, para como que tá andando, como está indo na sua vida, entende? Então, é um momento muito importante, eu recomendo muito fazer o Caminho de Santiago. A tal ponto que eu já estou querendo fazer novamente, outra rota. Enfim, talvez caminho português ou caminho primitivo, enfim, não sei. Talvez ano que vem eu faça um outro. Tá bom? E é isso, pessoal. Se gostaram, por favor, deixe seu joinha, seu ok, comente, compartilhe.
E se inscreva no canal também, que eu, enfim, vou trazer mais informações do Caminho de Santiago, ou talvez também como é a vida aqui na Espanha, na Europa, tá bom? Então, tchau!